Gente, seguinte, a gente estava conversando agora há pouco com o Ismael Bastos, ele que é consultor do Sebrae, dando dicas para as empresas, né, que por conta da pandemia, muita empresa teve que se reinventar, teve que migrar realmente para o online, e ele mostrou que usando estratégias, né, e é possível sim você render no online. Só que assim, para quem não tem estratégias ou para quem não se preparou, acaba sendo uma complicação. Quando começou a pandemia, né, tudo teve que fechar. E como você ficou no primeiro momento, né? Qual o seu maior desafio hoje em dia? Quando você percebeu que poderia oferecer vendas não só pelo WhatsApp, mas também por site. Pois é, eu vou conversar agora com uma empresária e com a advogada para... certo, a advogada não está no ponto ainda, vou conversar... Tá no ponto também? Pronto, então eu vou conversar primeiro com a advogada, para ela dar fazer um breve relato hoje sobre as coisas que vêm acontecendo. Tá, a gente está ao vivo com a Jussara também, ela é empresária, né? Ela tem uma história bem bacana para contar pra gente. A Jussara migrou também para a internet, inclusive eu vi que ela fez um site também em meio à pandemia, né? Tudo isso veio acontecendo de uma vez só. Deixa eu conversar com a Jussara primeiro então. Jussara, muito bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Suiane. Eu que agradeço, tá? O Jussara, então me convite. conta, como é que foi para você? Você tem uma loja de roupas, não é isso? Como é que aconteceu com você em meio a essa pandemia? Suiane, quando surgiu, né, o fechamento, o decreto para fechar as lojas, eu levei um susto, né? Porque eu não tenho só uma loja, eu tenho 5 lojas. Então, eu fiquei muito assustada, mas na minha cabeça, depois eu disse, não, eu tenho que fazer alguma estratégia para, pelo menos, conseguir me manter no comércio. Minha intenção era conseguir manter mesmo, né, as lojas. E aí foi quando surgiu na minha cabeça, a primeira coisa que surgiu foi a venda online, né? Que, assim, posso dizer que a venda online, ela superou todas as minhas expectativas. Me diz uma coisa, você tem 5 lojas físicas, não é isso? Isso, Antes da isso. pandemia, você já trabalhava com online ou não? Eu já trabalhava com online, mas a demanda não era, né, essa demanda que está sendo hoje. A demanda hoje foi tão grande, Suiane, que eu tive que buscar uma outra plataforma, né, que foi a criação do nosso site. Como é que você se preparou para isso, Jussara? Suiane, eu montei uma equipe, né? A gente montou uma equipe, a gente teve que contratar indiretamente mais 4 pessoas, que eles estão na frente das entregas, que a gente fala, chama de motoboy. E aí a gente teve toda uma preparação com as meninas, né? Com tudo que tem que ser trabalhado, máscara, álcool gel, né? Então a gente teve que fazer uma reunião antes com elas para explicar como seria, porque venda online não é uma venda que o cliente está pegando o produto, né? Ele não está vendo o produto. Então, assim, o cliente ele quer tirar todas as dúvidas. Então a gente fez todo um preparo com a nossa equipe que está à frente da nossa venda online. Certo. E qual foi a necessidade que você sentiu? Você começou a vender pelo WhatsApp e agora migrou para um site. Como é que isso aconteceu? Isso. Como é que vem acontecendo? O site a gente viu a necessidade por conta da demanda da online ser tá muito, às vezes o online ele fica congestionado porque a demanda multiplicou, né? Os nossos clientes ele multiplicou, ele não tem como ir na loja física, então ele migrou para a venda online. Então foi quando eu parei com meu esposo, a gente viu que a gente tinha necessidade do site, porque o site a gente não tem tanto trabalho, né? O cliente ele vai lá, ele mesmo faz a compra dele e no final a gente só embala e envia para o seu destino. Então o site ele de certa forma é uma ferramenta que ajuda muito, porque o próprio cliente ele vai lá, ele vê todas as descrições da peça e aí ele decide se ele quer ou não comprar aquela peça. Então ele faz todo o processo, é o cliente que faz, né? A gente só tem um processo de embalar e de enviar a peça. Então Então, o o site cliente, ajudou bastante. ele compra logo pelo site, já passa o cartão pelo site, né? Não precisa de ter Isso. uma pessoa para ficar. Não, Muito não legal. precisa.
Muito O legal. site ajuda muito. E eu até indico, assim, porque eu acho que é um momento da gente realmente se reinventar. Eu acredito que o online ele vai permanecer, né? Mesmo depois que as lojas voltem a reabrir, eu acho que o online, o site, ele vai crescer, ele vai ficar no mercado. E eu, assim, mesmo as lojas abrindo, reabrindo, eu vou continuar com o online e com o site, porque é uma ferramenta que tem me ajudado bastante. Ei, Jussara, como é que você administra os pedidos? Como é que é em relação a prazo de entrega? Vocês fazem entrega em toda Teresina? Cobram taxa por fora? Como é que tudo isso é feito? Sim, a gente faz em toda Teresina, né? A gente só não está fazendo em Timon. Por enquanto, nesse momento, a gente suspendeu as entregas em Timon. A gente está entregando em Teresina, em toda Teresina. A gente dá um prazo de 24 horas, Suiane, porque a nossa demanda está muito grande. Então, a gente faz toda uma rota com os motoboys, né? O pedido que é feito pela manhã sai à tarde, os pedidos da tarde só saem no dia seguinte. Né? Então, assim, como a nossa demanda está muito grande, a gente está trabalhando com 4 motoboys, mas às vezes a gente não consegue nem entregar no mesmo dia toda a mercadoria que está sendo solicitada, comprada. Entendi. E tem taxa de entrega também? Tem. A gente cobra uma taxa fixa de R$ 10, né? Essa taxa não é da loja, é a taxa realmente que o motoboy cobra. Então, essa taxa a gente repassa para ele. Essa taxa não é nossa, não é da loja. Certo. Quando a gente coloca na ponta do lápis, Jussara, é questão de entrega, de tudo, realmente tem um rendimento bacana? É como se fosse na loja física ou tem um custo a mais por ser delivery? Suiana, eu posso te falar que o rendimento para mim está sendo muito bom. Está sendo, para mim, assim, para mim o mais difícil é porque eu tenho 5 lojas. Então, custo fixo, meu custo fixo é muito grande. Eu tenho 5 aluguel, né? Então, assim, talvez se eu tivesse só uma loja, para mim estaria assim perfeito, porque eu estou trabalhando em uma loja para manter as 4 lojas, as 5 lojas, né? Mas eu te digo que dá sim, tá? Certo. É o que está me segurando. Coisa boa, Jussara. Jussara, você trabalha com roupa, né? Em relação, porque a gente sabe que às vezes, como você disse, a pessoa não tá lá para provar e tudo, ela olha a roupa, deseja e leva. Como é que é? A pessoa tem um prazo para provar, pode fazer troca ou não pode? Como é que funciona isso? Pode, ele pode sim fazer a troca, Sumiane. A gente dá essa liberdade para o cliente fazer a troca. Aí como é que Até porque acontece? o online você tem. O online é diferente das lojas, né? O online o cliente ele tem até 30 dias para poder fazer a troca, né? Pelo fato dele não pegou no produto, não viu o produto, então ele pode fazer até 30 dias essa troca. No online pode fazer até 30 dias, é isso? Até 30 dias. E Isso. aí como é que é feito? O motoboy vai na casa da pessoa de novo, pega a roupa ou Isso. espera a pessoa Pega a roupa. provar? Pega a roupa. Ele pega a roupa e vai até a casa do cliente. Aí é cobrado uma outra taxa de entrega por fora ou não? Como é que é? Suiane, é cobrado uma outra taxa. Mas assim, ele tem a liberdade também de ir na porta da loja, só pegar o produto que ele quer fazer a troca, se ele não quiser pagar essa taxa, ou também ele pode esperar as lojas reabrir. Entendi. Certinho, Jussara. Eu vou convidar para falar com a gente a advogada Adriana Carvalho, que vai esclarecer muitas dúvidas aqui com a gente, justamente isso em relação ao delivery, seja para quem trabalha com loja, como a Jussara, seja para quem trabalha também com restaurante, né? Porque para quem não se prepara em relação a isso, como a Jussara se preparou, né? Pode enfrentar problemas. Se você aí de casa já foi lesado, já teve alguma coisa, alguma reclamação em relação a isso, eu vou dar um exemplo meu. O dia desse, final de semana, a gente fez um pedido lá em casa de uma comida e de um almoço. A gente não tinha o que fazer em casa de comida, realmente estava sem nada na geladeira e pedimos um almoço delivery. Pedimos para meio-dia. Gente, quando foi 11h40, o restaurante liga falando que a demanda foi demais e que não vai poder fazer a entrega do pedido lá em casa. Imagina só, 20 minutos para meio-dia, a gente sem nada na geladeira, o que a gente ia comer, o que tinha para fazer, né? Então, como é que fica o consumidor nesse tipo de caso? Em relação à demora também, quando a gente pede uma comida no restaurante, para tal hora. Inclusive, isso aconteceu muito nas datas comemorativas e Dia das Mães.
Eu percebi, foi uma reclamação geral aqui de almoços que chegaram tipo 3 horas da tarde, 2 horas da tarde na casa das pessoas, né? E eu vou conversar com ela agora, a doutora Adriana Carvalho. Doutora, muito obrigada, bom dia. Bom dia, a todos os telespectadores e mais uma vez é um prazer estar conversando com você. Que bom, doutora, obrigada pela participação aqui com a gente. Então, doutora, vamos começar falando sobre isso, né? Nesses casos de pessoas que foram lesadas em relação ao atendimento delivery. Em âmbito geral, quais são as regras? Fala pra gente. Bom, o que a gente pode falar com relação às compras delivery é que está tramitando um projeto de lei que prevê a suspensão do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. E o que diz esse artigo? Ele diz, vou ler expressamente o que está escrito no artigo. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorra fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. O que esse projeto de lei prevê? Que no prazo de até 30 de outubro, todas as compras realizadas por telefone, ou seja, ou por site, as compras delivery, de alimento e medicação, elas seja suspenso o efeito desse artigo. Eu quero fazer só parabenizar e, ao mesmo tempo, fazer uma retificação na fala da Jussara, que me antecedeu. Jussara, Isso, né, Jussara? isso. Pronto. A Jussara falou que a loja dela dá esse prazo de 30 dias. Isso é muito bom. Porém, a compra em sites, por telefone, o próprio Código de Defesa do Consumidor só dá um prazo de 7 dias para essa devolução. Acredito que ela esteja estendendo o prazo que ela dá à loja física às suas consumidoras. Lógico que esse projeto de lei que eu acabei de falar, ele não prevê com relação a esses outros produtos, roupas, produtos eletroeletrônicos, ela prevê questão de alimento. E você falou, olha, doutora, muita gente no Dia das Mães recebeu o almoço muito tarde, muita gente, como eu, que fui fazer a comida já em cima da hora, recebi depois a notícia de que, lógico, a gente tem que usar nesse período, eu tenho sempre falado isso, que a gente tem que usar a questão do bom senso. E o que é o bom senso? Ora, se você ligou para uma empresa que fornece alimentos, com um prazo um pouco pequeno para ser entregue, e mesmo cumprindo esse prazo, a empresa liga dizendo que não vai poder honrar, aí você tem que avaliar, vale a pena eu demandar contra essa empresa, ou eu simplesmente posso nunca mais comprar nela, fazer propaganda negativa, isso é um direito seu, você não pode ridicularizar e expor o empreendimento nas mídias sociais, mas você pode, enquanto consumidor, reclamar, certo? Reclamar é um direito seu. Agora a gente tem que só pesar aí se vale a pena ou não, por causa desse aborrecimento, ajuizar uma ação, né? Mas que se você se sentiu lesado, se você se sentiu prejudicada, sim, esse direito está previsto, esse direito está assegurado. Então, é possível fazer, é direito do consumidor, isso mesmo, em relação também ao prazo de entrega, né? Tipo, ficou o pedido, eu pedi para meio-dia, digamos, chegou 3 da tarde. O consumidor ele pode se sentir lesado por isso mesmo, doutora? Sim, com certeza. Se a empresa se propõe a vender produtos, tem que haver uma razoabilidade na entrega, tem que haver uma razoabilidade na qualidade do produto. Uma coisa é você visualizar pela internet um determinado prato, achar que aquilo ali é uma delícia, e quando você recebe, está mal condicionado, não está com aparência agradável. Então, com certeza, esses casos, eles são assegurados, sim, pelo Código de Defesa do Consumidor. O consumidor que se sentir prejudicado, lesado, nesse tipo de negociação, nesse tipo de relação consumerista, ele pode, sim, até, se ele não quiser acionar de imediato o judiciário, ele pode acionar o PROCON,
certo? Que é o órgão de defesa do consumidor. E a empresa pode sofrer sanção. E, por exemplo, às vezes o que a gente vê não é o que a gente recebe, né? Acontece muito disso. Às vezes aquela foto faz uma maquiagem, a gente olha assim, meu Deus, é quando chega, gente, era isso mesmo. É totalmente diferente. Né? É Samanta, né? E nesses casos, doutora? Sim, Minha. O que acontece nesses casos? Vai incidir o que o Código de Defesa do Consumidor diz como propaganda enganosa. Se o site mostra uma imagem, lógico que a gente é capaz de perceber que existe não diria maquiagem, mas existem efeitos que as imagens produzem até chegar a nós. Ninguém vai botar uma imagem feia para vender. Mas se o produto que você adquiriu não corresponde de forma alguma àquilo que foi expectado por você, àquilo que foi apresentado pela empresa, com certeza o consumidor tem direito a essa devolução, a esse arrependimento, é chamado direito de arrependimento. O que eu estou falando nesse momento é que há um projeto de lei que já passou, tanto pelo Senado quanto pela Câmara, só está faltando a sanção do presidente, que diz que até o dia 30 de outubro, produtos alimentícios e medicação terão esse efeito do artigo 49 suspenso, ou seja, eu não vou poder desistir. E a gente sabe que, de certa forma, essa balança pode se desequilibrar, porque suspendendo isso, o consumidor vai ficar na desvantagem, certo? Ele solicitou um produto alimentício, recebeu, e ele achou que aquele produto, como diz o artigo 49, que ele pode devolver, mas dentro desse prazo de até 30 de outubro, ele não vai poder fazer essa devolução, a não ser que efetivamente venha com defeito na qualidade, tipo comida estragada, comida mal acondicionada, é isso que eu falei. Então, isso será totalmente possível o consumidor correr atrás do seu direito, reclamar o seu direito. A gente tem uma pergunta de uma telespectadora. Pergunta na tela, por favor. E a pergunta é: fiz o pedido e não chegou em 2h30. Cancelei o... Não eu falei, gente. Coloca aí de novo. Cancelei o pedido, falta de respeito, tive que ir para a cozinha. Posso tomar alguma providência? Foi o Ricardo Silva, em Piripiri. E aí, doutora? Pois é, Ricardo, foi o que eu falei inicialmente. Se você fez o pedido, a loja se comprometeu em entregar o pedido e simplesmente ignorou o atendimento que deveria lhe dar, é meio complicado ele ajuizar uma ação, ele pode reclamar dessa empresa. Agora, muitas vezes, se ajuizam ações cujo prejuízo pode ser entendido pelo juiz como um mero aborrecimento, entendeu? Não há uma violação tão grande, um dano tão grande, moralmente, materialmente falando, a ponto de justificar uma judicialização. Doutora, certo? se eu fizer o pedido pelo aplicativo e fizer o pagamento logo pelo aplicativo e ocorrer essa demora, eu posso pedir a devolução do meu dinheiro? Eu tenho esse direito? Sim, aí nesse caso, sim. Você utilizou um aplicativo, uma plataforma para fazer o pagamento e tudo também vai depender do contrato. Se a empresa diz, olha, aguarde 40 minutos que a gente entrega seu produto e demorar 2h30, você tem o direito, sim, a desfazer esse contrato, com certeza. A gente tem mais uma pergunta na tela. Estabelecimentos podem cobrar valores diferentes para cartão de crédito e dinheiro? É a Amanda Arantes, em Timon, Maranhão. E aí, doutora? Se estabelecimentos... Podem cobrar valores diferentes para cartão de crédito e dinheiro. É aquela coisa, né? Se for à vista, se for em dinheiro é tanto. Mas se você passar no cartão, tem um acréscimo de tantos %. Vamos lá. Pensei que fosse outro sentido a pergunta. Mas é possível, sim. Quando o consumidor vai pagar em espécie, ele normalmente pode pleitear, sim, um desconto. Ele pode pleitear um desconto.
E se a empresa achar razoável, ela concede esse desconto. Agora, quando a empresa vende por cartões, todos nós sabemos que incide taxas, encargos para essa empresa que vende por cartão. Então, assim, a empresa pode sim cobrar diferente para usar o cartão de crédito como em espécie. Em espécie, há a possibilidade, há a previsão sim de que a empresa conceda um desconto bem maior. Tá, eu tenho mais uma pergunta na tela para a Pois não. doutora Adriana. Tem uma pizzaria no bairro e ela cobra R$ 3, pois entrega quando ela fala que a entrega é na casa ou no meio do caminho. Não vem nada informando sobre se morar em escada, não descemos. Queria saber se pode pagar R$ 3 pela entrega e eles não querem descer. É o Marcos Vinícius. Achei um pouco confusa Marcos, essa pergunta. na realidade, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Eu também Eu não entendi. acredito, vou aqui hipotetizar. Eu acredito que talvez ele more num condomínio, a empresa cobra a taxa de entrega, mas ele deve estar reclamando porque ele tem que ter o trabalho de descer as escadas para ir até a portaria para receber. Só pode ser É isso mesmo, doutora. Nossa produção acabou de confirmar isso mesmo. É isso mesmo, né? É. Lógico. Por que que ele tem que se deslocar até a portaria do condomínio? Porque muitas vezes é regra do condomínio que o entregador não entre. Então, neste caso, para a preservação da própria saúde dele, por uma questão de uma decisão do próprio condomínio, ele vai ter realmente que se submeter a isso e tem que pagar a taxa de entrega, porque houve o deslocamento do entregador, do fornecedor, né? Houve o deslocamento. É verdade. Então, o fato dele descer a escada não vai eximir ele desse pagamento, não. Faz até um exercíciozinho, né, doutora? Pois Né, rapaz? Olha, doutora, em relação às vendas online, eu estava conversando com a Jussara, que está com a gente ao vivo aqui também, sobre em relação à troca. Eu já fiz o pedido de roupa, né, e na determinada loja que a gente fez o pedido, a loja disse que não podia fazer a troca. A gente acaba ficando lesado, porque pode ser que a roupa não sirva e tudo. Nesse caso, como agir? Você está falando de compra online, Compra né? online, aham. Olha, Tem o que fazer ou não tem o que compra... ou não precisa, ou realmente não tem o que fazer? Tem o que fazer. Se a compra for online, o consumidor tem direito ao arrependimento. Como eu falei, é um prazo de 7 dias previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Porém, se o consumidor for à loja física, pegar no produto, experimentar o produto, gostar do produto e levar, ele não pode, não pode, não seria o verbo mais correto para se aplicar. Mas ele não tem o direito assegurado de trocar esse produto. E eu vou te explicar por quê. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que aquele que compra virtualmente, seja por telefone, seja por catálogo, seja pelo site, ele não está vendo o produto. Às vezes você vê um tecido, mas quando você recebe é outro. Às vezes você vê a imagem de um eletrodoméstico com uma determinada qualidade, quando você vê um produto tão frágil. Quer dizer, o que eu vejo virtualmente não é a mesma coisa de eu tocar, de eu pegar, de eu experimentar. Então, o consumidor que compra virtualmente, independentemente dos meios que ele use para comprar, essa compra pode ser, sim, arrependida e devolvida. Certo? Agora, a compra física é uma faculdade do empresário, trocar ou não, é uma faculdade. Jussara, a gente está ao vivo aqui, doutora, com a Jussara, ela é empresária, tem uma loja online. Deixa eu perguntar o seguinte, você pode pontuar para a gente, porque também te pegou até meio que de surpresa essa história do online, né? Você teve que se reinventar às pressas ali para atender esse mercado. Você pode pontuar algum tipo de reclamação que você possa ter recebido no início desse novo caminho? Posso, alguma sim. dificuldade? Foi muito importante, eu acho, essas dúvidas, né, que a doutora tirou, porque às vezes, Suiane, o cliente, ele acha que só ele tem razão, na verdade, né? Já aconteceu de cliente, quando eu ainda estava com a loja física funcionando, de pegar um produto e jogar na cara da minha funcionária, porque disse que porque tinha que trocar, sendo que ela provou, né? Ela pegou.
E assim, a gente passa muito por isso, porque o cliente, ele acha que só ele tem razão, né? Tem cliente que passa dos 30 dias e quer porque quer fazer a troca, e às vezes sai zangado e sai aborrecido. Então, essas situações eu acho que foi muito importante a doutora ter tirado essas dúvidas, até mesmo para o cliente saber, né, os direitos deles. E saber também que a gente, também lojista, tem um direito também, né? É verdade, é verdade. Perfeito. Suiane, eu quero fazer uma retificação, pelo amor de Deus. Por favor. Eu estava te chamando de Samanta, porque depois que eu boto o nome de uma pessoa na cabeça, é aquele ali. Eu nem percebi, a senhora acredita, doutora? Eu nem posso esquecer seu nome, porque é o nome da esposa do meu enteado. Olha, não pode não. Perdoe-me. Imagina, Perdoe-me. doutora, imagina. Mas é verdade o que a nossa amiga falou, né? Há muitos clientes que chegam no estabelecimento comercial, ele não conhece os direitos dele, ele abusa dos direitos dele, ele acha que o lojista tem obrigação de fazer a troca, e é uma coisa que eu sempre estou reiterando, dizendo para o consumidor: o lojista não tem obrigação de fazer a troca, não está previsto em legislação nenhuma, se ele comprou fisicamente. Você compra o sapato, você experimentou o sapato, aí você chega em casa e diz: não, pensando bem, eu não gostei do sapato. Até usa. E depois quer trocar, né? Vamos trocar. Então, o lojista troca se ele quiser. Se vamos ele usar não aí do quiser, bom senso, não né? existe lei que obrigue ele a trocar. Ele troca por uma faculdade, porque vai querer convencer o cliente de levar um outro produto, vai agradar o consumidor, que às vezes é a primeira vez que ele está indo na sua loja, você tenta agradar. Mas obrigação legal, ele não tem. Eu quero agradecer a doutora Adriana e a Jussara também por esse bate-papo aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada. Esse é um assunto que rende muito, a gente passaria horas conversando e tirando dúvidas aqui no programa, mas o tempo tá corrido. Muito obrigada, tá bom, pelos esclarecimentos. Jussara, boa sorte aí no online. Arrebenta, mulher! E olha...